Oiê, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Não tivemos lives por 2 dias aqui no Instagram, mas hoje retornamos. Hoje a gente vai fazer a live com a Mayara. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Feriado por aí? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Hoje faremos Oi, Keren. Faremos a live com a Mayara. Oi, Lara. A Mai foi minha colega de faculdade. Tenho um carinho muito grande pela Mai. Ela era uma excelente aluna, uma das melhores da turma. Tenho muito carinho, muito orgulho da profissional que a Mai se tornou. Eu vou colocar aqui o nome da live, tá? Antes de chamar a Mai. Intervenção. Hoje a gente quer falar um pouco da parte mais prática do ABA. Tirar as dúvidas aí dos profissionais e dos pais. Oi, Mai! Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Bem, também. Boa noite para o pessoal, para todo mundo que está aqui. É um prazer estar aqui com você. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Muito. Faz alguns anos. Acho que a gente se encontrou a última vez quando fez 5 anos de formados, né? Que a Cami estava no Brasil. Já foram 5 anos. De novo, já passou 5 anos aí. Então vamos lá, prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou a Mayara, sou formada junto com a Carol. Hoje, esse ano estamos completando 10 anos, uma década de formadas. Socorro! É muito tempo, né? Ao mesmo tempo voou, né? Então eu sou psicóloga, eu tenho formação em análise do comportamento, tenho especialização em terapia comportamental e tenho um mestrado em psicologia clínica pela USP. Né? Hoje eu tenho uma Play, eu sou a proprietária aqui da Play, diretora e supervisora, onde a gente atende crianças e adolescentes com desenvolvimento típico e atípico. Né? Então a gente faz tanto um trabalho com crianças que estão fora do desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, um desenvolvimento atípico, fora do que é esperado, tanto para crianças que têm desenvolvimento típico com outras demandas também. Sempre, todas as nossas intervenções são pautadas na análise do comportamento aplicado, né? Que seria a aba mais conhecida como aba. Então, é isso. Para iniciar, acho que seria isso. Tá, então para quem tá vindo, né, do seu perfil aí, eu sou a Caroline Lezer, pra Mayara, né, pra quem é de Curitiba, mas depois que eu vim pra Sorocaba, né, eu casei, eu sou a Caroline Nogueira. Sou psicóloga, me formei junto com a Mayara, tenho especialização em neuropsicologia e psicopedagogia, e atualmente eu estou fazendo pós em desenvolvimento infantil e terminando uma de intervenção precoce no autismo, né, que é o público de atendimento. Também sou proprietária da clínica Vita Equilibrium aqui em Sorocaba, e aí eu faço atendimento clínico com pré-escolares, né, intervenção precoce aí. E é isso. Deixa só antes da gente entrar na parte aí do autismo, eu queria que você, não sei se faz parte, né, se a explicação foge um pouquinho, mas fala um pouquinho como que é essa intervenção, né, para desenvolvimento típico, fora do autismo, porque muitas pessoas associam ABA, né, igual a autista. Então, como que funciona? Perfeito. E na verdade, o nosso tema está muito relacionado ao autismo, né? Quando a gente conversou, quando você me convidou, então, reforçando, obrigada pelo convite, Carol, é uma honra, né? Imagina. Fizemos trabalhos na faculdade todas juntas. Sim, né? sim. Estávamos sempre presentes, então a nossa atuação, querendo ou não, o último ano da faculdade a gente sempre teve muito juntos. Então, assim, quando as pessoas falam sobre aba, é muito natural elas associarem aba com autismo, porque é onde a aba ficou mais conhecida
popularmente, né? Mas a aba, diferente do que muitas pessoas no senso comum dizem, se referem como um método, a aba é uma ciência. Então a gente tem conceitos, a gente tem princípios, a gente tem estratégias, metodologias dentro dessa ciência que se chama análise do comportamento aplicado, né? Então a aba ela é muito mais ampla do que simplesmente um método. Então quando a gente fala de aba, a gente pode utilizar a aba em qualquer contexto que a gente deseja modificação de comportamento, né? Então ficou muito associada ao autismo porque existe uma comprovação muito forte, né? Existe um campo dessa ciência que foi muito voltado aos estudos relacionados ao autismo, né? Então a gente tem inúmeras comprovações científicas, estudos embasados há mais de 30 anos mostrando a eficácia do tratamento em aba para indivíduos com autismo, né? Mas a gente pode utilizar a aba para vocês terem uma ideia. No consultório, a gente pode usar a aba num hospital, a gente pode usar no esporte, a gente pode usar dentro da escola, a gente pode usar dentro da empresa, a gente pode usar em diferentes contextos a aba. Onde a gente quiser modificação de comportamento, a análise do comportamento ela entra, né? Então, ela não está exclusivamente associada ao autismo, né? Então, a gente, como analistas do comportamento, a gente pode utilizar em qualquer contexto que a gente desejar. Então, desde uma demanda, por exemplo, às vezes de uma criança com desenvolvimento típico ou atípico, que é muito comum. Meu filho tem medo de dormir sozinho, ou ele tem terror noturno, ele tem muitos medos, né? Ele tem dificuldade social, não faz amigos ou é muito agressivo. Isso seja dentro do espectro autista ou não, a gente pode utilizar a aba, né? Então, isso é super importante da gente deixar claro que a aba é muito mais amplo do que para o autismo, especificamente, né? E tem procura aí, assim, porque como eu tô muito imersa no mundo do autismo, eu vejo realmente essa procura para isso. Mas para você que tem a clínica de desenvolvimento típico e atípico, tem procura, tem os pacientes Sim, o que acontece é que a grande maioria não sabe que estão procurando atendimento em aba, entendeu? Então procura-se um psicólogo para as dificuldades do meu filho. Porque a escola pediu, porque ele está tendo problema na escola, ou porque em casa ele não obedece. Mas a procura não vem especificamente como aba, né? E como dentro do espectro autista, né, os médicos, a gente tem recentemente, né, a gente tem 10 anos de formado que eu atuo dentro do autismo, eu tenho 7 anos de atuação, que, né, no terceiro ano ali que a gente se formou, que eu comecei a direcionar especificamente para essa área. Então, assim, nesses últimos 7 anos, eu percebo que os últimos 3 estão sendo muito mais intensos, porque os médicos estão prescrevendo o tratamento, né? Então, a gente ainda tem, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque é uma realidade muito diferente da realidade americana. Aqui no Brasil, quem prescreve, quem determina a quantidade de carga horária de um tratamento em aba é o médico. O que, se a gente parar para analisar, é um absurdo, né? Porque eles não fazem uma avaliação completa como nós fazemos para ver quais são as dificuldades, quais são as habilidades que são necessárias. Então, claro que a gente tem uma questão cultural que quem define essas características são os médicos, né? E que, na maioria das vezes, é super importante e a gente tem um contato direto com os médicos. Então, às vezes, eles prescrevem, sei lá, 30 horas para uma criança que, calma, não tem necessidade de 30 horas para essa criança, né? Se a gente fizer 10 horas, ela já vai ser contemplada, já vai ser beneficiada, né? Ou então 5, 6 horas para essa criança é nada, né? Eu estou me referindo muito à criança, mas a gente vai falar um pouquinho sobre adolescência, sobre adultos, né? Sobre jovens, o quanto isso a gente é bem importante. Então, é legal a gente entender que a aba, né? Eu acho que o título da nossa live, ela já vem para justamente mostrar a diferença que as pessoas têm, um preconceito, na verdade, de que aba é ficar sentado numa mesinha, né? As pessoas acham que aba é o BTT, né? O ensino por tentativas discretas. Então, você dá os comandos, a criança faz sentada numa mesinha. Não, vamos pensar fora dessa mesinha. Isso também é aba, mas não é exclusivamente aba. Eu acho que vem de encontro com uma pergunta aqui, ó. Eu vou até colocar ela pra gente ver, ó. Por que o aba é associado ao uso da mesinha?
Isso. Porque, assim, dentro da aba, né, como eu falei, é uma ciência. Então, a gente tem várias estratégias de ensino dentro da análise do comportamento quando a gente quer ensinar um novo comportamento para qualquer indivíduo, seja criança, adolescente ou adulto, né? Então, o que é comum? Dentre as diferentes estratégias que a gente tem de ensino, uma delas é a DTT, né? Que é uma sigla em inglês que significa ensino por tentativas discretas. Então, eu preciso ensinar num ambiente mais neutro, um ambiente sem muitos estímulos, né? Dependendo da habilidade que eu preciso desenvolver naquela criança, eu preciso de um ambiente mais favorável do que carro passando, barulho, né? Então eu preciso de um ambiente que a gente chama um ambiente mais controlado, um ambiente com menos distratores, com menos distrações para a criança ou para o indivíduo em si. E aí a gente faz o ensino por tentativas discretas, que geralmente a gente utiliza a mesinha. Então a gente senta numa mesinha, por exemplo, a gente vai ensinar cores. A gente pode colocar cartões separados das cores. E aí a gente vai ensinando para a criança vermelho. E aí a gente vai dando ajuda, de acordo com a necessidade dela, para ela aprender que o vermelho não é o amarelo e não é o azul, por exemplo. Então, muitas habilidades a gente precisa começar de uma forma mais estruturadas, né, de uma forma mais sistematizada, para a gente conseguir ir para outras mais elaboradas, para um contexto natural. Só que isso não pode ser a única estratégia utilizada, né? Então, é uma fama, na verdade, é um mito que existe, mas não é dessa forma. E se alguém faz dessa forma exclusivamente, não está realizando aba, está realizando um termo de tentativas discretas, né? Porque aba a gente envolve o ambiente natural, a gente envolve a mesinha, a gente precisa ir na casa dessa criança, a gente precisa fazer sessões com os pais. Se não envolve família, não é aba. Né? Então, tem que ter a criança, além de uma sala de consultório de atendimento. Né? Isso é super importante. Então, algumas habilidades, elas são na mesinha e depois a gente tem que generalizar essas habilidades. Né? Então, a gente precisa pensar sempre além. Então, inicialmente existe assim um passo a passo? Um protocolo, por exemplo, inicialmente seria na mesinha e depois amplia? Ou depende da criança? Não, depende. Porque assim, isso é bem interessante, porque quando falam o método ABA, a gente surta, a gente vira. Por quê? Porque método é o que você tem uma receita para fazer. Então, se você vai aplicar um método, você tem um protocolo que você tem que fazer um passo. E dentro da aba, né? Então, é a ciência aba. É sempre no feminino. Se alguém fala o aba, né? A minha equipe toda, a primeira coisa que a gente reza a cartilha aqui é se referir à aba no feminino mesmo, não é o aba. Né? Então, isso é super importante. Então, quando a gente fala de um método, a gente está falando de como se fosse uma receita mesmo, né? Então, você perguntar, como que a gente faz um pão de queijo? A gente tem um método, né? Vários, na verdade, várias formas de se fazer pão de queijo, mas existe um passo a passo, né? O que você precisa seguir para você conseguir aquele objetivo. Dentro da aba, a gente tem estratégias e métodos de acordo com os objetivos que a gente tem para desenvolver. Então, por exemplo, se eu quiser ensinar uma criança a escovar os dentes sozinha, eu posso trabalhar com um passo a passo, né? Que a gente chamaria de análise de tarefas. Então, primeiro ela pega a escova, depois ela pega a pasta, ela abre a pasta. Então, passo a passo, tudo que vários comportamentos que envolvem o escovar os dentes, né? Mas no atendimento, no geral, não existe, não posso te dizer assim, Carol, que tenha primeiro a gente começa com o ensino de tentativas discretas, depois a gente vai para o naturalístico. Não, o ideal é que tenha diversidade nessas estratégias de ensino, que você não utilize exclusivamente uma, mas que você consiga, de acordo com o perfil da criança, de acordo com as habilidades que ela já tem e o que ela não tem ainda, que você faça uma boa avaliação para daí você começar a intervir e ver o que funciona melhor. Porque tem criança, a gente tem criança de 2 aninhos, se você deixar ela quer ficar sentada na mesinha, ela pega um papel e uma caneta, ela quer ficar sentada na mesinha. E que tudo bem ela ficar sentada na mesinha, mas eu não posso passar um longo período com ela sentada na mesinha. Porque eu preciso de reciprocidade social. Eu preciso que ela brinque comigo, que ela faça contato visual, que ela me chame para brincar, que ela pegue um brinquedinho e que busque por mim. Então, ficar sentada numa mesinha, eu não vou estar trabalhando habilidades muito necessárias para aquela faixa etária e para aquela criança em si.
Outras crianças, por exemplo, de 8, 9, 10 anos, não têm o repertório de aluno que a gente chama, que é ficar sentado na mesinha. Então, eles vão para a escola, eles ficam andando na sala de aula, eles não conseguem ficar, por exemplo, 3 minutos sentados na mesa, né? Então, a gente precisa, sim, desenvolver esse repertório de permanecer sentado, de conseguir esperar o comando, de realizar uma atividade com pouco auxílio ou, preferencialmente, né, de modo independente. Então, isso varia muito de caso para caso. E a gente sempre sabe o que utilizar a partir da avaliação inicial, né? A gente faz primeiro uma avaliação. Algum instrumento para avaliação inicial? Vários. Ah, vários instrumentos, vários, né? Então, assim, como que costuma ser? Então, até uma das né, dos tópicos que a gente comentou para a gente abordar aqui é entender o que é um serviço de qualidade, né? Eu estou recebendo um serviço de qualidade, né? Minha filha faz aba. Será que é realmente um serviço de qualidade em aba? Porque a gente tem, sim, né? Vamos colocar assim, critérios para a gente definir se esse serviço está sendo adequado ou não. A gente entra numa questão que é muito difícil, porque no Brasil, analista do comportamento não é considerado uma profissão, né? Então, lá nos Estados Unidos, você tem a profissão de analista do comportamento. Entendeu? Não, é maravilhoso. A gente ama. Aí ele tem uma formação específica em análise do comportamento, ponto. Isso, em análise do comportamento. E um detalhe, ele não precisa ser psicólogo para ser analista do comportamento. Entendeu? Então, a gente tem vários níveis. Então, por exemplo, a gente tem o que eles chamam de RBT, que seria referente ao que a gente chama de AT aqui, o acompanhante terapêutico. Então, o AT, o RBT, é um profissional de nível ensino médio. Então, qualquer pessoa que tem o ensino médio completo, que tem 18 anos, que, né, tem uma ficha limpa, que não tem antecedentes criminais, que faz um curso de 40 horas para aplicador, ele pode aplicar, ele pode trabalhar com aba. Ele vai ter um coordenador e um supervisor. Então, é o aplicador, são 3 níveis, basicamente, né? O aplicador, o coordenador e o supervisor. O supervisor pode ser nível de mestrado ou doutorado. Então, lá fora, e é o que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Então, lá fora é uma profissão. Você é analista do comportamento, né? Então, para ser aplicador, o nível mais simples, você precisa ter 18 anos e ensino médio completo. E você vai ter alguém que supervisiona, que acompanha o seu trabalho. E você vai executar. O nível de coordenador é alguém que vai acompanhar os dados, os gráficos, como que está sendo a aplicação. Então, ele está um nível acima do aplicador. Como se fosse, hoje, assim, pensando no Brasil, a AT são as estagiárias aplicadoras, o coordenador seria o psicólogo, que acompanha, o psicólogo, ou não sei quem, né, o profissional que é responsável pelaquela criança, mas se ele tem uma formação e pode supervisionar, então ele também seria coordenador e supervisor aqui contando. Isso. Porque você pode ter só o supervisor e o aplicador, não necessariamente precisa ter um coordenador, entendeu? Porque o coordenador, ele é nível de graduação. Então, ele tem a graduação e ele tem uma carga horária para cumprir, ele tem, né, os pré-requisitos, tudo bem detalhado, assim, eles são super exigentes, assim, na carga horária que você tem que cumprir, os cursos que você tem que fazer, então você tem uma carga horária de cursos em ética, em princípios da análise do comportamento, você tem toda uma grade que você precisa cumprir. E aí eles têm, evidentemente, como que eu posso dizer, instituições que são autorizadas para oferecer esses cursos. E o nível de supervisor é quem tem o nível de mestrado e doutorado. Então, só quem tem mestrado ou doutorado que pode supervisionar uma equipe, vamos assim dizer, né? Então, isso é super importante e a gente está a passos lentos, né? Desde 2014, a gente tem a Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, que é a BPMC, tentando, né, lutando para essa regulamentação aqui no Brasil. E a gente ainda, né, estamos caminhando, mas a passos lentos, mas é um processo e a gente acredita muito, a gente está lutando muito para que isso aconteça, para justamente a gente conseguir ter essa certificação, né? A gente conseguir saber quem são os profissionais que estão atuando. Porque não basta, diferente daqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, não basta você ter o título. Por exemplo, nós, psicólogos, nós nos formamos e nós temos o CRP.
A gente paga anuidade, a gente, né, para você atuar na profissão, você tem que, evidentemente, seguir o código de ética, né? Você tem todo um protocolo, você tem um compromisso perante a sua formação, mas você paga anuidade. Lá não funciona assim, nem com psicólogo, porque você tem que ir renovando. A cada 2 anos você tem que renovar o seu título. Então, o analista do comportamento também. Não é simplesmente, eu tenho, consegui, fiz a prova, fiz as supervisões, tenho carga horária de atuação, consegui. A cada 2 anos você tem que renovar. Então, você tem que fazer cursos, você tem que mostrar o que você fez nesses 2 anos para você conseguir continuar tendo essa certificação. Nossa, então, assim, é uma coisa linda. Fantástico, né? Se Linda. fosse aqui, assim. Porque, assim, né? A gente pega cada profissional, às vezes, cada relato de paciente, de profissionais que são formados tipo, há muito tempo. Você espera, nossa, tem muita experiência. E faz umas coisas assim que você fica, nossa, tá desatualizado, né? Sim. Seria ótimo. E a gente tem, querendo ou não, uma demanda muito grande, né? Por um lado, isso é ótimo, está crescendo, as pessoas estão conseguindo entender melhor o que é a aba, né? Mas eu recebo muitas famílias que, assim, tipo, não, a aba eu não quero. Nossa, porque a outra psicóloga que fazia a aba deixava meu filho chorando a sessão inteira. Então, assim, calma, mas você entendia, existia uma comunicação com a família, o porquê que aquilo estava sendo feito? Porque tudo, absolutamente tudo, a gente tem que ter autorização da família. Eu não posso fazer qualquer procedimento sem que a família saiba, né? Imagino eu, sei lá, se por algum motivo a criança, a gente tem casos, por exemplo, de crianças agressivas, e ela bate, né? Tem a heteroagressão ou a autoagressão contra ela ou contra um terceiro, eu tenho que instalar um procedimento, eu tenho que descrever o que a gente vai fazer. Mas a família tem que me autorizar. Se, por exemplo, se um dos procedimentos é fazer contenção, a família tem que me autorizar. Se um dos procedimentos for ignorar o comportamento pelo motivo de atenção, a família tem que saber que isso está sendo feito. Né? Então, não existe nenhuma intervenção ABA sem orientação ou treinamento, né? No mínimo, orientação de pais. Né? Isso é super importante. A gente tem que sempre ter essa parceria. Não é o que a gente vê muito de relato dos pais, né? Assim, eu não tenho mais não conheço mais a realidade de atuação em Curitiba, né? Mas aqui em Sorocaba o que eu recebo de relatos é que realmente a criança só chorava, que os pais não sabiam o que acontecia, que os pais não podem entrar dentro da sala de atendimento, que a criança não quer ir para terapia, que a criança vê o terapeuta e já começa a chorar. E os pais não entendem mesmo o que está acontecendo e às vezes não permitem. Então eles acabam eu acho que acaba sujando mesmo, queimando, né, a aba nesse sentido. E aí começa aqueles grupinhos de, porque eu não quero, eu gosto. Uns defendem e outros odeiam, né? Eu sinto aba assim, ou você ama ou você odeia, né? Isso. E para ser, claro, é a minha área, é o que eu amo, é o que eu estudo. Quem odeia é porque não conhece a aba de verdade, né? Sim. Porque as pessoas acham que nós somos insensíveis, que a gente não leva em consideração, que a aba robotiza. Nunca, jamais. Porque a gente tem que trabalhar o que a gente tem aqui dentro do consultório. A melhora não tem que ser aqui, a melhora tem que estar lá fora, né? A melhora tem que ser no contexto natural da criança. Ela não tem que melhorar para mim. Claro que muitas situações, muitos comportamentos, a gente começa no consultório. Então, eu não vou fazer um treino com uma criança que, por exemplo, para andar na rua, ela tem um ritual e a gente tem que sempre fazer o mesmo caminho. E se a gente mudar o caminho, ela vai ter um problema de comportamento, ela vai gritar, vai se jogar no chão, vai chorar. Eu não vou fazer isso em público. Eu vou começar aqui dentro. Então, eu tenho que trabalhar essa rigidez que ela tem, essa inflexibilidade aqui dentro primeiro, né? E manejando para depois eu conseguir expor numa situação naturalística, mas é fundamental. Então, a aba é mesinha, mas não é só mesinha. Nossa, assim, 5% é mesinha, o resto é para fora, é no consultório, é em grupo, né? Agora na pandemia a gente está com esse desafio, mas assim, é você colocar outras crianças juntas para desenvolver habilidades, é ir num shopping, é ir numa padaria, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Sim, a Thay comentou aqui, né, que não é só em Sorocaba, que onde ela mora em Pernambuco também ela ouve relatos dessa forma, né?
E a Márcia complementou, deixa uma imagem triste, sendo que é um trabalho maravilhoso. E realmente, assim, você falou uma coisa muito importante. Acaba odiando quem realmente não conhece ou que, infelizmente, passou por uma experiência negativa, né? Talvez por um profissional que não soube, né, atuar. Isso. Eu vejo muito isso. Então, E assim, aí a gente sempre tem que ter ter... esse cuidado. Sim. A gente tem que ter, né, esse cuidado. Sim, sim. Eu vejo que daí foi aí que os métodos, na verdade, né, desenvolvimentistas ganharam um pouco mais aí, né? Às vezes todos, eu entendo assim, que tem comprovação científica, mas eu vejo que o ABA, ele tá há mais tempo, ele tem mais estudos, ele acaba, né, trazendo uma comprovação maior aí. E traz resultado, né? Traz uma melhora. Eu falo muito, muito de mim, assim, que pelo que eu ouvia de relato dos pacientes, realmente foi isso que você falou, que robotiza, que a criança chora, né? Que a criança sofre, que se limita à mesinha. Então, a gente vai carregando, né, esses pensamentos. Aí eu fui buscando abordagem, métodos, na verdade, né? Eu fui buscando métodos de atuação. E eu acabei fazendo o modelo Denver, tá fazendo o Jasper, agora foi o último que eu fiz, o DR Floor Time. E aí, assim, que eu concluí, e até na live da Beatriz Moraes, que a gente falou um pouco de aba, mas a gente falou mais da parte teórica aí, né? Eu fiquei pensando que se a ciência aba, ela fosse realmente, em todos os cursos aí de formação, fosse realmente ensinado a forma correta, o modelo Denver e o Jasper, eles não precisariam surgir, porque eu vi assim que tudo que eu aprendi nesses cursos, eles estão dentro Da aba. Isso. E aí as pessoas também separam, né? Como se a aba fosse uma coisa e o modelo Denver outra. E tudo tá dentro da ciência, né? Sim. Quando eu fiz bem o curso, comum. na minha cabeça ficou separado. Isso. E o que não é, né? Na verdade, a gente precisa, mas assim, a gente precisa, acredito que a gente tem um caminho mesmo de conscientização, né? O que a gente discute muito aqui na Play. Nós temos essa informação, mas as pessoas que não têm, elas precisam saber. Então, por exemplo, a gente tem casos que a gente vê que, né, um caso que a gente está avaliando, que é uma criança de 7 anos que ele vai precisar de 40 horas de intervenção. Ele não tem a comunicação desenvolvida ainda, tem comportamentos agressivos. Só que as pessoas assim, meu Deus, 40 horas? A mãe, felizmente, já sabe do que eu tô falando. E a mãe falou assim, não, se é isso que precisa, vamos lá. Né? Mas ela comentou, Mayara, comentei com a minha amiga, com a minha cunhada, como que você vai deixar seu filho 40 horas dentro de uma sala sentado na mesinha? Ela falou, mas não é isso. Né? Então, assim, é uma criança que, por exemplo, não consegue andar dentro do carro com o cinto, porque se a mãe vira numa rua diferente do que ele imaginava, isso gera problema de comportamento. Ele tira o cinto na rodovia e ele vai para cima da mãe. Então, esse menino está em risco. Eu não vou trabalhar aqui dentro, eu vou ter que trabalhar com ele dentro do carro. Vamos ensiná-lo, né, dentro do carro, a previsibilidade, como lidar com essas situações. Então, as pessoas têm que entender que a aba está em todos, absolutamente todos os lugares, né? A gente tem um caso de um adulto que a gente atende e que a gente faz sessões externas. Então a gente vai no shopping e aí a gente começa avaliando. Ele não sabe manejar dinheiro. Então, se, por exemplo, a conta deu R$ 11, ele deu 60, ele deu uma nota de 50 e uma de 10. Aí a atendente perguntou se ele tinha R$ 1. Ele não entendeu a pergunta dela. Então, assim, são questões muito básicas, mas que a gente precisa, porque eles são vulneráveis, né? Eles estão numa vulnerabilidade que, se eles não saberem, é um caso de TEA leve. Mas, assim, né, o que a gente costuma dizer, leve não quer dizer que não tenha dificuldades ou que seja mais fácil, né? Para aquele indivíduo, para aquela família, existem limitações e isso gera sofrimento. Então, como que você faz com um adulto que não sabe manusear dinheiro, que não sabe de R$ 10 fazer a conta de quanto que, se você pagou 8, quanto que tem que ter de troco? Né? Então, assim, são detalhes muito sutis e que são importantes. A gente precisa ensinar isso, né? Que está na faculdade, mas está na faculdade e não tem noções básicas, né? E aí quer ter uma namorada e vai ter, com certeza. Então, assim, é importante, mas a gente precisa sempre atuar em conjunto, né? Não tem nenhum trabalho sozinho. Então,
principal, parceria com a família, isso é fundamental. Eu costumo dizer que família que não se engaja não fica com a gente, porque a gente puxa, a gente chama, né? É o WhatsApp. Então, assim, a gente precisa dessa parceria. Se a gente não consegue, o caso não vai adiante, né? A gente acaba tendo dificuldades. Sim, sim. E infelizmente, eu não sei se é uma insegurança dos terapeutas de mostrar o serviço, de achar que não vai saber responder. Eu não sei exatamente o que é, né? Mas de não chamar. Tanto que no livro que eu tenho falado muito, que eu participei de coautora, né? Que é o Autismo, um Olhar por Inteiro. Sim, O nome parabéns, que orgulho! Ai, obrigada. O meu capítulo é Envolvendo Famílias. É o nome, Envolvendo Famílias. Porque, assim, o que eu tenho de relato de pais que vêm pra mim que falam, é porque você orienta, porque você, né, deixa entrar na sala, porque se a criança chorar e tiver que entrar, não tem problema. E calma, né? Tem o passo a passo. Claro que vai ter um momento desses pais também saírem da sala. Mas se isso trazer mais conforto inicial para a criança até vincular, né? Ou depois, se eu tiver que fazer o treino com eles, se eu tiver que mostrar, porque é o filho deles, né? Eles precisam participar. A gente precisa ficar em cima mesmo. Mas infelizmente isso nem sempre acontece, né? E aí eu queria te perguntar. Você falando aí, por exemplo, de 40 horas, para quem não entende aqui muito bem e aí se espanta, né? Como que vai ser? Essa criança vai ficar 40 horas. Eu sei que você falou que é em ambiente também fora, né? Não é só com vocês, mas quem vai ficar com essa criança? Como que vocês fazem aí para trabalhar? Isso. Então, assim, casos. Então, né, voltando um pouquinho, lá em 1987, né, o Loas é o nosso pioneiro ali que traz os estudos mostrando por que a aba é eficaz. Então, ele fez estudos com grupos diferentes de crianças que receberam uma intervenção, que não receberam intervenção, que receberam uma intervenção mais pontual e outro grupo que recebeu uma intervenção intensiva. E o que a gente percebeu, né? Lá há 33, 34 anos atrás, que a gente precisa, dependendo das necessidades, isso é muito individualizado, né? Não se faz 40 horas com todos, mas também a gente precisa olhar os objetivos. Então, primeiro, quais são os objetivos? A gente só começa uma intervenção. Primeiro, depois que a gente faz, óbvio, uma anamnese com os pais, que isso é comum, né? Não só dentro do autismo, mas também em desenvolvimento típico. A gente precisa ter essa anamnese com os responsáveis para ver quais são as demandas, quais são as preocupações deles. A partir disso, a gente precisa fazer uma avaliação muito palpável, né? Não é uma observação, é uma avaliação somente por observação, ele tem uma baixa tolerância à frustração, ele não segue comandos. Então, os nossos protocolos de avaliação, o que a gente utiliza muito aqui na Play são protocolos de avaliação no modelo americano. Então, a gente tem o VibMap, a ABLS, a AFOS, né, a STARS. Então, são diferentes protocolos que os americanos, eles são maravilhosos dentro da análise do comportamento. Eles estão anos-luz na nossa frente, né? Então, eles já desenvolveram o protocolo de avaliação e a gente tem que ver o que é, se a gente está falando, por exemplo, de uma criança, o que é esperado para aquela faixa etária? O que essa criança deveria estar fazendo que ela ainda não está fazendo e o que ela já tem de habilidades. Então, a gente sempre vai trabalhar dessa forma, né? Quais são os comportamentos que estão baixos e que a gente quer aumentar? Quais são os comportamentos que estão em excesso e que a gente precisa diminuir? Então, isso é sempre o nosso início de trabalho. Então, a gente faz a anamnese, a entrevista inicial com os pais, depois a gente faz uma avaliação e antes da gente começar, a gente faz uma devolutiva com os pais. Então, nós percebemos esse objetivo, junto com o que os pais trouxerem também, né? Feito isso, a gente define a carga horária. Então, como que eu vou fazer a carga horária dessa criança, desse adolescente ou desse adulto? Né? Baseado, primeiro, no que é possível, né? Qual que é a disponibilidade, qual que é a viabilidade nesse momento. Porque a gente sempre trabalha com o que é o ideal e o que é real, né? A gente sempre tem que considerar isso. Mas a gente tem uma carga horária mínima que a gente precisa sempre levar em consideração com a família, que menos do que aquilo a gente não vai conseguir os nossos resultados. Se eu tenho uma criança, como eu comentei, que precisa de 40 horas e os pais falam, não, mas eu quero fazer 2 vezes por semana, 2 horas por semana. Infelizmente, não vai ser conosco, porque se ele está precisando de uma carga horária tão grande, 2 horas, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo e a gente não vai chegar em lugar nenhum,
né? Então, por uma questão ética, a gente precisa explicar e a gente não pode dar continuidade no tratamento. Quando a gente fala de um tratamento mais intensivo, de 20, 30, 40 horas, a gente sempre tenta distribuir em diferentes locais. Então, por exemplo, aqui no consultório, a gente faz na casa do cliente ou na escola, de acordo com a necessidade. E aí, o que eu faço com uma criança com 40 horas por semana, né? Então, vocês parem e pensam, meu Deus, essa criança só vai fazer terapia, né? É o que muita gente pensa. Mas assim, ele não vai estar só fazendo terapia, mas ele vai estar o tempo todo sendo estimulado. Então, para uma criança precisar de 40 horas na semana, é porque ele tem um comprometimento muito significativo, né? Não é um caso leve, que jamais um caso leve você faria 40 horas por semana. Então, há comprometimentos, provavelmente porque não teve uma intervenção antes, e aí a gente precisa atuar agora. Então, essas intervenções, elas acontecem, como eu falei, ou aqui no consultório, em casa e na escola. Então, a gente vai colocar objetivos e programas, né, que a gente chama, para esses ambientes, para esses contextos. Então, por exemplo, vai para fono, né? Muito comum. Eles precisam de fono, de TO, de psicopedagogo, eles precisam de uma equipe interdisciplinar. E nesses trajetos, então, a gente tem objetivos, por exemplo, de atravessar a rua, de esperar o semáforo, de saber caminhar com segurança. Eu posso ter objetivos na alimentação, desde trabalhar talvez alguma restrição alimentar que a criança tenha, até mesmo experimentando novos alimentos, né? Ou qualquer objetivo dentro da alimentação que eu tenho, trabalhar a autonomia. Então, eu posso trabalhar a autonomia dessa criança para ensiná-lo a tomar um banho sozinho, né? A se trocar sozinho. Então, todos os objetivos do que uma criança faria numa rotina, vamos pensar assim, uma criança típica, né? Então, até mesmo de escolher, por exemplo, o próprio desenho. Qual o desenho que ela quer escolher? Entendeu? Porque às vezes é sempre o mesmo, sempre da mesma forma. Então, a gente precisa olhar esse indivíduo de uma forma muito macro. Porque se a gente ficar olhando, ele precisa aprender cores, ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender a escrever. Ele precisa, todos nós precisamos. No sentido de, se ele aprender isso, nossa, ele vai ter mais facilidades. Mas a gente tem crianças que são alfabetizadas e que não têm função nenhuma. Elas leem tudo, mas elas não interpretam, elas não têm função. O que você pedir para ler, eles leem, mas não tem essa função. Então, quando a gente fala de uma intervenção intensiva de 20, 30, 40 horas semanais, a gente está pensando num todo. Então, desde a alimentação, porque alguns têm restrições de comer sempre no mesmo prato, sempre com o mesmo talher, sempre na mesma casa, né? Não muda o ambiente. Se você mudar o ambiente, isso gera um desconforto, até mesmo no nível de socialização. Então, eu preciso talvez de uma AT na escola, porque lá estão as crianças, né? Não nesse momento de pandemia, claro que está sendo um desafio. Mas assim, é lá que estão as crianças. O meu cliente, talvez, ele não saiba iniciar uma interação. Ou ele fica sempre falando dos assuntos dele. Ele sempre fala do que ele gosta. E aí ele fica falando de Pokémon o recreio inteiro. Mas ninguém mais quer saber de Pokémon. Querem falar de futebol, E aí ele não vai conseguir se inserir nesse contexto. Então, nesse momento, a gente também está trabalhando o abo. Porque eu estou treinando também a professora, na forma como a professora vai manejar com ele, né? Vai apresentar a tarefa. Então, em todo esse contexto, então, assim, não pensem jamais em aba, né? Se alguém estiver fazendo isso, é um absurdo, mas não são 40 horas sentadas numa mesinha, né? São 40 horas desde aprender a brincar, porque as brincadeiras, conforme eles vão crescendo, vão ficando mais elaboradas e menos implícitas, né? Então, assim, você brincar no jogo sentado no chão é uma coisa, mas você entender polícia e ladrão, qual que é a regra, né? Barata no ar, mas como que é? O que tem que fazer? E ninguém fica explicando todas as vezes. Simplesmente, agora a gente vai brincar de barata no ar. Eu tenho que olhar, eu tenho que entender o que eles estão fazendo e eu tenho que imitar, eu tenho que seguir. Caso contrário, eu não consigo brincar. Então, todas essas habilidades, em muitos casos, a gente precisa treinar isso com eles. A gente precisa ensinar a eles e aos colegas, né? Evidentemente que a gente sempre tem que fazer essa parceria. E quando a gente tem AT na escola, a regra é, você tem que conhecer todo mundo, você tem que ser legal com todo mundo. Porque as crianças vão se aproximar do nosso pacientinho por você. Então, você que vai atrair as crianças, você vai ser o imã
para elas quererem estar com o fulaninho. Então, elas vão querer brincar com o Joãozinho porque a tia Maiara tá aqui, a tia Maiara vai agregando e vai inserindo o Joãozinho junto com as outras crianças, né? Para diversificar. Nossa, não sei se consegui responder, Carol. Nossa, demais, demais, demais. Esclareceu muito, muito. Vai ajudar muita gente. Nossa, demais. Estão perguntando aqui onde que você sugere formação. Acho que teve também uma outra pergunta que apareceu aqui. Outra pessoa perguntou também. Olha, formação hoje é o que a gente mais vê, né? Tem muitas formações. E assim, tá crescendo num nível absurdo. Então, eu sempre, assim, tem alguns centros que são ótimos, que não se discute. Então, o Grupo Método de São Paulo é um que eu gosto muito. Eles são extremamente competentes, eficazes e tudo que eles fazem, tanto na intervenção deles quanto nos treinamentos, eles vêm pautados no NEC, que é um núcleo, né, um centro de atendimento para crianças lá nos Estados Unidos. E a Meca, que é a diretora, ela passou 18 anos lá. Então, assim, ela traz tudo. E, assim, é uma referência. Para mim, hoje é uma referência, né? Então, a gente tem o Grupo Método, a gente tem a Steps Terapia Aba, se eu não me engano, que é o Instagram deles também, que volta e meia também oferece cursos. E aí a gente tem, né, no Instagram a gente tem muita aba acessível, né? O The Behavior Web, que é da Lili, ela sempre está oferecendo, e inclusive para certificações, né? Isso é bem interessante. Então, assim, tem bastante. Quem tiver interesse, me passa depois uma mensagem no privado que eu passo os perfis, que a gente tem bastante... muita gente de qualidade, né? Porque e assim, eu vejo principalmente que seja prático. Muita formação tem. Eu já vi algumas pessoas falando, né? Donos de clínica mesmo que contratam o pessoal, né? Que tem a formação ABA, falando que tem alguns lugares que é pura teoria e que não ajuda muito, não acrescenta. Então eu vou pegar a pessoa meio crua para colocar ela na prática. Então não contrato. Né? Eu vi algumas pessoas comentando nesse sentido, então tem que tomar cuidado, né? Isso. Porque o curso, na verdade, o ano passado até a gente ofereceu um curso de aplicador, um curso de AT, só que assim, uma coisa que a gente está sem, né? Fui eu e a Aline, que é uma amiga minha também de Santa Catarina, que está fazendo uma pós comigo em São Paulo. E assim, a gente não conseguiu fazer outras edições, embora as pessoas tenham pedido muito, por uma questão de tempo, né? A gente fez aos domingos, né? Era o único dia que a gente conseguia, e a gente acabou não conseguindo nos organizar. Nossa ideia era gravar para a gente conseguir. Mas eu gosto disso, entendeu? Eu quero ao vivo, eu quero o tete a tete, né? Eu, particularmente, tudo que é online, embora seja a nossa realidade hoje, eu acredito que acaba perdendo um pouquinho. Então, a gente precisa formatar. Primeiro, a gente precisa encontrar um tempo e depois a gente precisa formatar, né, nesse sentido também. Mas tem muitos cursos, né? Então, Aba Acessível, Dani Botelho, né, que conseguiu a certificação de PCBA recentemente, também sempre oferece muitos cursos. Então, quem quiser, depois talvez não vai lembrar, mas pode me mandar que a gente passa algumas referências para vocês. Luna Aba, né? Seria curso livre, você disse que ela está perguntando aqui, né? Isso. São todos cursos livres, não são... não necessariamente são cursos de pós-graduação, não são cursos tão específicos. E para pais? Apareceu a pergunta da Viviane. Para pais, a Aba Acessível, as meninas, a Priscila... Ai, agora esqueci o nome da... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da outra, que as duas, elas são ótimas. Elas têm um curso de pais para a TEA. É muito, muito bom, né? Então, assim, recomendo também. Aba Acessível é o perfil. Então, assim, busquem o que é importante. Eu acredito que nunca parar, né? A gente não deve nunca, jamais parar. E vocês vão encontrar cursos ótimos, excelentes, e vocês vão encontrar os cursos de pais, sério, né? E vocês vão chegar, se vocês não pararem de estudar, vocês vão chegar num ponto que vocês vão assim, tipo, meu Deus, sério? Tipo, eu já vi isso daqui, isso eu já sei. E aí vai começar a ficar repetitivo. Mas muito importante, não desistam. O conhecimento, ele deve ser contínuo. A gente tem que buscar isso continuamente, né? Eu costumo dizer que em 10 anos de formada, eu tive depois do mestrado, em 2018, foi o único ano que eu não... Chega, não quero estudar. Esse ano eu não vou tirar um ano sabático, sem cursos, mas não tem como a gente parar. A gente precisa, né, se manterem atualizado o tempo todo.
Sim. E uma coisa assim que eu vejo assim para mim, que eu uso para mim agora e depois de 10 anos de formado também, é procurar cursos mais práticos que me mostrem ali, porque esses cursos que entram muito na teoria, é que nem você falou, às vezes a gente, meu Deus, mas de novo isso, eu tô lendo de novo, né? Eu podia estar, eu acabei de ler um livro. Então essa parte da prática, né, quem ensina a prática, eu acho que tem um passo à frente aí, porque é isso que falta às vezes, fazer essa integração, né? Teoria e prática, porque a teoria às vezes a gente, claro que é bom a gente ter alguém direcionando, guiando, né? Mas também, para quem já está formado há mais tempo, pega livro, pega artigo, a gente já está acostumado a fazer leitura diária. Isso, né? isso. Então, a prática faz toda a diferença. Com certeza. E supervisão, né? Se tem uma coisa que eu amo na minha vida e que eu faço muito, né? Além das supervisões da equipe, que a gente, né? Toda semana a gente se reúne, né? Os profissionais, eu junto com os profissionais da minha equipe, a gente discute os casos que eles estão atendendo e a gente vai discutindo, olha, então vamos fazer dessa forma, né? Como que foi essa semana? Vamos chamar os pais semana que vem, né? Então a gente precisa a equipe estar muito integrada, atuando de uma forma muito semelhante e principalmente contextualizada, mas supervisões externas, né? Eu falo que se eu pudesse eu faria supervisão todo dia, porque eu adoro discutir as minhas, porque assim, se a gente chega num ponto que a gente acha que a gente sabe tudo e que, nossa, agora aí já começa uma grande falha. Então, eu estou tentando, né? No final do ano passado, agora em dezembro, eu passei numa prova de certificação de analista do comportamento para autismo lá nos Estados Unidos, o Que legal! QBA. Parabéns! Eu estou terminando a minha... Não peguei a certificação, porque eu tenho uma carga horária específica de supervisão para realizar, mas eu acredito que no próximo mês já concluo, né? Então, assim, eu tenho uma certificação em análise como analista do comportamento, né? Uma certificação americana, mas assim, eu não posso parar. Eu busco supervisão, entendeu? Eu preciso de alguém de um olhar de fora. Será que é isso mesmo? Olha, nisso, vai por esse caminho, ou não. Você pode fazer dessa forma também. Então, buscar supervisão é extremamente importante. A gente precisa. Se a gente chega num momento que a gente fala assim, tô dando conta de tudo. Opa, cuidado, né? Porque não necessariamente. A gente pode estar com um excesso de autoconfiança e isso pode começar a gerar um impacto direto nos casos, né? Sim, Então, com certeza, com certeza. Eu acho também que o diferencial tá na supervisão. Não, e é muito bacana. Claro, acho que a partir do momento que a gente dá, é ali que a gente começa a dar um salto na nossa carreira. Isso. E vão ter casos que a gente, né, somos desafiados, né, somos, querendo ou não, o tempo todo tirados de uma zona de conforto. Então, eu particularmente, eu adoro casos que, assim, que, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? Falei, vamos lá. Aqueles casos mais difíceis que já desistiram, que já abandonaram e que não tem jeito. Não, a gente vai dar conta, né? A gente só precisa de parceria com a família. Então, se a gente tiver parceria da família, a gente não vai parar até a gente conseguir ter o nosso resultado, né? A gente precisa ter a continuidade. Com certeza, estão falando aqui que você é a melhor supervisora, que você é top. Gente, é verdade. A Mari, desde que eu conheço ela, há 15 anos a gente se conhece, porque a gente fez faculdade. Ela era quem alegrava a turma. Começa assim, né? Esse sorriso, 7 da manhã, a Mayara agitando todo mundo, acordando todo mundo e sempre realmente ajudando, né? Mas sempre foi um coração enorme aí. Não, imagina, gente. Depois, vou anotar aqui quem tá falando. Obrigada, Dani. Obrigada, Fabi. Diana. Obrigada a todo mundo. Depois a gente conversa. Brincadeira. Obrigada. Então, na verdade, eu acho que o segredo, Carol, eu particularmente, eu levo isso pra minha vida, né? Não só na questão profissional, mas na vida pessoal também. A gente nunca achar que a gente está num ponto em que a gente conseguiu o que a gente queria, né? É sempre pensar além, é sempre pensar mais. E principalmente entender, né, para toda a minha equipe, né, para os pais, né, para as equipes que eu supervisiono, eu sempre falo, a gente não é obrigado a saber, né? Eu falo isso para os professores, quando eu vou fazer orientação, você não é obrigado a saber como lidar com essa criança, como lidar com o autismo. Mas a partir do momento que você se torna responsável por ele, como professora, como fono, como AT, você é obrigado a estudar sobre isso, né? E a partir do momento que você se torna mãe ou se torna pai,
né? Que eu acho que é o papel mais difícil de todos, né? Porque vamos combinar que eu sempre digo, a gente vem aqui, fica algumas horas com a criança, a gente maneja, a criança já entende, né? O que espera da gente, entende? Mas lá fora é o desafio, né? Porque pai e mãe não são pai e mãe o tempo todo, 24 horas por dia. Tem a culpa que consome todos os pais e todas as mães, né? Em maior ou menor grau, mas assim, a gente precisa muito entender que nós estamos em evolução. E esse filho, essa criança, esse adolescente ou esse adulto, ele precisa da gente. Só que com acolhimento e entendendo o que a gente precisa para hoje. Eu não vou ficar pensando lá daqui 5, 10, 15 anos. Eu quero agora. O que a gente vai fazer primeiro agora? Para depois a gente ir construindo, né? Então, a gente não sabe de tudo, mas a gente pode, a gente deve buscar conhecimento. Isso é o principal, né? Isso é o mais importante. Sim, sim, com certeza. Né? Ai, obrigada aqui, gente, que delícia. Com ética, né? Bem, com responsabilidade, sim. Porque é uma vida. Algumas pessoas, eu vejo assim, que as pessoas, mas é só mais um paciente, né? Ou quem atende de convênio, às vezes, mas é só mais um paciente ali do convênio, mais uma guia, ou, pensa mais, né, na profissão. Claro, eu entendo que existe uma parte financeira, né? A gente precisa, sim, né, para sobreviver, porém, é uma vida que se a gente dá uma orientação errada, a gente pode desestabilizar toda aquela estrutura familiar, né? Pode dificultar a criança entrar na escola, dificultar, né? Então, desconstruir coisas, às vezes, que ela já tinha ganho, então tem que tomar muito cuidado. Sim, né? Sim. E acredito que principalmente, né, claro que existem profissionais e profissionais, a gente nunca, e nem é o meu objetivo. E de todas as profissões, né? Não tô falando exato, não só na nossa área, em todas. Uhum. Mas assim, a partir do momento que o dinheiro, ele é maior do que o seu objetivo profissional, já tá invertido, né? Porque eu acredito muito nisso. Claro, é como você falou, a gente tem contas, a gente faz muito investimento profissional, né? Os cursos são caríssimos, né? Supervisões em dólar. Eu falo, gente do céu, eu ganho em real e a supervisão é paga em dólar. As últimas transferências que eu fiz de R$6,20 o dólar, eu falei, socorro. Que dor. Né? Então, assim, a gente precisa da remuneração, mas o que vem antes é o ser humano. Né? A gente precisa olhar para... quando a gente fala de autismo, e eu acredito que isso, querendo ou não, é um ponto que, infelizmente, tem tomado um pouco do mercado, porque as pessoas estão buscando... tem demanda, então eu vou começar atendendo. Se é pelo plano, se é voluntário ou se é pago, tanto faz. A gente tem que fazer o nosso serviço da mesma forma. Né? Eu sempre digo para as famílias, eu preciso de resultado. Né? Se a gente tem que aumentar a carga horária de atendimento e não é viável financeiramente, vamos fazer o que for possível. Mas eu quero resultado para depois a gente conseguir diminuir. Porque é o que você falou, é o tempo de desenvolvimento. Essa criança, ou esse adolescente, esse adulto, ele está se desenvolvendo. E talvez ele já perdeu muito tempo para trás. A gente não pode... o nosso trabalho é lutar contra o tempo. É otimizar esse tempo. Porque o tempo vai passar... A gente sabe da questão do neurodesenvolvimento, as podas neurais. Então, assim, tudo isso é importante. Então, a gente não pode marcar bobeira. E sempre atuando em conjunto. Né? Sim. E aí, na sua clínica, é só psicólogo? Sim. Aqui a gente tem um serviço de psicologia. No momento, sim. Né? Talvez, futuramente, a gente... Deixa a gente dar conta primeiro da psicologia. Sim, uma coisa. Mas que legal. E a equipe faz a supervisão quantas vezes? Uma vez por semana vocês tentam se reunir? Isso. Eles fazem a supervisão diretamente comigo. Então, cada profissional, a gente fica 2 horas, 3 horas, dependendo da quantidade de pacientes de cada um, por semana fazendo a supervisão. Então, tem os horários da semana que a gente deixa reservado para a gente passar todos os casos, para a gente discutir todas as estratégias que a gente vem fazendo. Então, os pacientes que passam aí, às vezes não é você quem atende, mas todos passam por você. Isso. Então, todo o trabalho com os pais, o trabalho com o pai, com a equipe, com a escola, eu sempre participo, então eu acompanho os casos com os pais, com as famílias sempre, então o contato diretamente com a família, mas os atendimentos direto com a criança, a minha equipe que realiza. Então, nos primeiros atendimentos eu sempre entro para fazer o vínculo também com a criança, para eu conhecer, e depois no decorrer eu vou entrando em algumas sessões eu entro, mas assim, a gente tem alguns casos que a gente pede autorização também para os pais e a gente grava os atendimentos
para nossas discussões, né? Então, não é com fins externos, mas para a gente discutir. Então, isso tudo a gente vai sempre... E assim, pai aqui quer entrar, vem, participa, entendeu? A gente não tem restrição nenhuma, porque não tem absolutamente nada para a gente esconder. Pelo contrário, venha, participe. Em alguns momentos a gente chama também, ó, vem aqui, participa. Vamos fazer uma sessão hoje juntos? Às vezes os pais, ai meu Deus, o que vai fazer? Não, a gente vai brincar, a gente vai jogar, a gente quer ver essa relação, né? Então, isso é super importante, né? Sim, que legal, Mai. Passou o nosso horário, passou uma hora, a gente tá aqui, né? É que eu não sei, né, Carol? Eu falo bem pouco, o pessoal já percebeu. Eu vi um comentário da Joana falando de você no primeiro dia de aula, né? Nem lembro. Fazendo amizade com todo mundo já. Todo mundo conhecia a Mayara no primeiro dia de aula. Eu falo pouco, gente. Olha, isso... A minha mãe tá aqui, ela deve lembrar, mas isso é lá da educação infantil. Mentira, educação infantil eu era muito tímida. Muito tímida. Não me lembro, né, disso, mas dizem que eu era jacu. Eu escondia atrás, alguém falava oi pra mim, eu escondia atrás da minha mãe. E aí, depois de desenvolver habilidades sociais, isso é uma prova que a gente consegue, né? A Clau tá aqui. Ai, Clau. Eu tô ficando com ciúmes, porque, ó, eu tô fazendo live e nunca tem ninguém aqui da nossa turma. Agora só porque a Mayara tá. Não é verdade. Não é verdade. Tô brincando. Tem um comentário... Não, todo mundo te elogiando aqui. Eu vi a Márcia comentando que quer conhecer você pessoalmente. Realmente, gente, obrigada. Vale a pena, né, acompanhar aí o trabalho da Mayara. Tomara que você consiga fazer o curso presencial, né? Que a gente possa fazer essa formação, que acho que vai ser muito rica. Quando tivermos, eu quero presencial, né? E for essa parte mais prática também. Estamos aí, com certeza. Eu já queria ter feito com você, né? Quando você fez o online, mas foi tudo muito em cima, muito corrido. A gente foi se falando, eu não consegui entrar na turma. Mas quando tiver presencial uma formação, alguma coisa nesse sentido, com certeza eu quero fazer. O meu objetivo, eu não sei se esse ano eu vou conseguir, mas o meu objetivo, com a certificação americana que eu consegui, eu posso fazer formação, eu tenho um nível de supervisor, né, por conta do mestrado. Então, eu posso fazer uma formação, oferecer a formação para nível de coordenador e de aplicador, entendeu? Então, que legal. Só que isso é todo um processo, né? Americanos, né? Então, não é assim, simplesmente eu quero, eu vou, eu faço. Então, vamos ver. Quem sabe ano que vem já consiga. Isso. Então, eu quero fazer com toda a equipe primeiro. Quero certificar a equipe toda para depois a gente abrir para o público também e a gente começar. Mas precisamos, né? E temos sim, bastante cursos bons. A gente procure sempre profissionais que tenham certificação, que tenham experiência, né? Porque principalmente essas certificações americanas, você tem que comprovar prática. Você não tem certificação sem prática. Então, em média, 1.200 horas até 2.000 horas de atuação que você tem que comprovar supervisionado. Então, você tem toda... Assim, é uma exigência bem grande e é outro nível de... E aí, esse você tem que gravar para mostrar para a supervisão? Ou conta, por exemplo, na supervisão falada? Isso. Em alguns momentos do supervisor supervisionar ao vivo, a gente atendendo e ele observa. E a gente, é muito legal. Não, é maravilhoso, Carol. É outro nível. Você começa a conhecer e fala assim, cara, é lindo, né? Então, assim, e são até modelos que a gente tem utilizado muito aqui na Play. Então, de realizar o atendimento ao vivo e a gente ir assistindo, entendeu? E aí, né, treinamento com os pais. Isso é maravilhoso. Então, os pais colocam um fonezinho sem fio, fica com o celular na mão, dentro de casa, e aí a gente vai fazendo treinamento. Então, ó, agora faz assim, faz essa. E aí ele vai. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem muita coisa para nos beneficiar. E eu já tô falando muito de novo. Não tem problema. Bom, então vamos encerrar, né? Eu vou deixar a live gravada aqui para quem quiser ver depois, ver algumas pessoas perguntando se ia ficar ou não. Quero agradecer, Mai, por você ter aceitado o convite. Fico muito feliz da gente ter se encontrado. Estava morrendo de saudade. Eu também. Se encontre, né? Toda a galera aí, juntas, presencial de preferência, pós-pandemia, para a gente comemorar os nossos 10 anos de formados, né? Tomara. E Obrigada, Carol. Então. Obrigada pelo convite. Parabéns pelos conteúdos
né? Os conteúdos que você tem trazido aqui são de extrema qualidade, né? A gente sempre acompanha. Parabéns, Obrigada. porque muito orgulho também pelo profissional que você se tornou. Que delícia. Obrigada, Mai. Muito Então, é orgulho. isso. Obrigado, pessoal, que ficou aí Obrigadão. com a gente, né? Em pleno feriado. Obrigado, meu fã-clube. Depois a gente... Eu passo a remuneração. Então tá bom. Um beijo. Obrigada. Tchau, Nada. tchau. Tchau.